Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bom? A professora tá assim porque a professora deu muita risada porque a gente começou a gravar esse vídeo aqui e deu algumas falhas técnicas assim, então a gente riu muito, né? Pena que não dá para mostrar as falhas, os erros de gravação, porque não vocês iam rir muito. Então tá, o que nós estávamos em ciências, né, lá quando nós estávamos tendo aula, a gente viu sobre alimentação, né? Como as células se alimentam, como que quando nós nos alimentamos, a célula leva o alimento para cada parte do nosso corpo. Nós vimos também que o nosso organismo tem um constituinte menor, que são as células constituem tecido, tecido constitui órgãos constituem sistema e vários sistemas constituem um organismo. E o que nós vamos ver agora é o sistema cardiovascular. O que é sistema cardiovascular? É o sistema que faz com que o que está envolvido que faz com que o sangue circule por todo o nosso corpo, certo? Então, no sistema cardiovascular, a gente vai ter os vasos sanguíneos, o sangue e o coração, tá? Hoje o que nós vamos ver são os vasos sanguíneos e o coração. O sangue vai ser para a próxima aula, porque eles todos os três, né, são bem complexos, ok? Então, os vasos sanguíneos, eles são constituídos de o quê? Eles são constituídos de artérias. As artérias, elas levam o sangue rico em oxigênio, certo? Do coração para o corpo. Os capilares, o próprio nome já diz, né? Capilares lembra cabelo, são vasinhos bem pequenininhos que também transportam sangue, que vão chegar em toda parte do nosso corpo. Então, esses capilares também é importantíssimo, certo? E nós temos as veias, que leva do corpo para o coração. E as veias, ela é rica em gás carbônico, porque o que acontece na nossa circulação? Na verdade, nós temos duas circulações, assim, ó. Quando nós inspiramos, nós estamos enchendo o nosso pulmão de oxigênio. Essa inspiração, quando eu fiz isso aqui agora, automaticamente meu pulmão se encheu de ar e levou todo esse sangue para o coração. Daí o coração tá levando esse sangue, que estava rico em oxigênio, para todo o meu corpo. E ali nas células existe uma troca. O oxigênio troca, entra o oxigênio e sai o gás carbônico. Por isso nós fazemos o eliminando o gás carbônico, certo? Então é isso que é. As artérias são as veias, são essas veiazinhas também aqui que nós temos, né? Eu chamo de veias, mas são na verdade as artérias. E as artérias elas levam o sangue do coração para o corpo rico em oxigênio. Os capilares são os vasinhos bem fininhos, bem pequenininhos, que às vezes até pode se romper, né? Por exemplo, quando a gente bate e fica roxo. O que se rompeu não foi uma veia, foi os capilares que se romperam, porque são vasinhos pequenos e sensíveis. E ele estava cheio de sangue, por isso que ali ficou roxo, quando a batida é forte. E, e as veias levam o sangue do corpo para o coração, certo? Porque no coração, nós logo vamos ver, o coração, ele possui 4 cavidades, e essas 4 cavidades, elas não se comunicam uma com a outra. 2 cavidades levam o sangue cheio de oxigênio para o corpo, e outras 2 cavidades levam o sangue cheio de gás carbônico para o pulmão, para que a gente faça o... Entenderam? Então agora, professora, os vasos sanguíneos é constituídos de artérias, capilares e veias. Que a professora quer que vocês entendam bem essa questão aqui e essa questão aqui. Os capilares, eles também, não é que eles são menos importantes, eles são importantíssimos também. Só que os capilares, eles às vezes pegam o material do sangue que as veias não conseguem e levam para cada partezinha do nosso corpo, certo? Então esses são os capilares. Aqui a professora vai mostrar um vídeo para vocês do coração, tá? E cada parte importante do coração. O que acontece
com cada partezinha do coração, para ver como o nosso coração é bem complexo. Então acompanhe o vídeo e a professora vai lendo junto com vocês, tá? Então daí vocês vão acompanhando o vídeo. Então aqui é o desenho de um coração. Essa aqui é a veia cava superior. Essa aqui vai ser a veia cava inferior. Aqui nós vamos ter o átrio direito e temos também o átrio esquerdo, certo? Que são esses dois azuis aqui, ó. Ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Nós temos aqui as artérias aorta, que são essas artérias aqui. Essa é a artéria pulmonar, lembra que a professora disse que leva oxigênio lá para o pulmão? Ó, a veia pulmonar, que são as duas. Essas veias aqui, elas são ricas em o quê? Em gás carbônico, né? Então, ela traz todo o gás carbônico e a artéria pulmonar manda o oxigênio. Daí, temos a veia cava inferior, a válvula tricúspide, a válvula pulmonar. E agora, o que acontece? A veia cava superior leva o sangue venoso. O que é sangue venoso? Pobre em oxigênio, certo? A veia cava inferior leva o sangue venoso, certo? Dos membros inferiores do corpo até o átrio direito do coração. Então é assim que o coração funciona, ó. Ele vai, e isso está acontecendo o tempo todo, ó. Enquanto o teu coração está batendo, isso está acontecendo. O átrio direito é a cavidade do coração que recebe o sangue venoso proveniente da veia na cava inferior e na veia cava superior. O que é sangue venoso? Sangue pobre em oxigênio. Válvula tricúspide tem a função de impedir o refluxo do sangue do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo. Ventrículo direito recebe o sangue venoso do átrio direito e depois bombeia o sangue para os pulmões através da artéria pulmonar. Daí nós temos isso acontecendo, gente, olha, tanto que tem as flechinhas aqui, ó, o tempo todo. Válvula pulmonar. Separa o ventrículo direito cardíaco do ventrículo do tronco pulmonar. Tá? Desculpa, professor, estava errando aqui. A artéria pulmonar, ó, transporta o sangue venoso do ventrículo direito do coração até os pulmões. Então, lembra que a artéria são aquelas que levam o sangue rico em gás, oxigênio, certo? Ó, questão da artéria pulmonar aqui, ó. Artéria pulmonar, ela leva do pulmão, daí vai para a veia pulmonar. Sangue arterial. O que é sangue arterial? Ele é rico em oxigênio. Então tem o sangue venoso, que é rico em gás carbônico, e o sangue arterial, que é rico em oxigênio, tá? Daí nós temos o átrio esquerdo, que recebe o sangue arterial por meio de 4 veias pulmonares, que são aquelas 4 veias cavas que a professora falou para vocês, certo? Daí nós temos a válvula mitral. O que essa válvula mitral faz? Separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, impedindo que o sangue recue para o átrio após ser bombeado para o ventrículo. E nós temos o ventrículo esquerdo, que bombeia o sangue arterial para todo o corpo, exceto para os pulmões, tá? Nós temos aqui ainda a válvula aórtica para a gente ver, certo? O que a válvula aórtica é? A válvula, qual que é a importância dela? Ela separa o ventrículo esquerdo cardíaco da artéria aorta. Então, e a artéria aorta são essas 3 aqui, ó. É a mais importante artéria do sistema circulatório do corpo. Porque ela leva sangue oxigenado para todas as partes do corpo através da circulação sistêmica, certo? Então, é isso que é o coração, é a aula de hoje. A professora colocou ali o coração para vocês, tá? E as partes, a responsabilidade de cada uma deles. Claro que é muito importante nós sabermos a estrutura do coração e saber todas as partes do nosso coração. Ali tem a aorta, as veias pulmonares, o ventrículo, o átrio,
que são todas partes de um coração que faz com que bombeie a parte, que faz que bombeie sangue para todas as partes do nosso corpo, certo? Então, um abraço para vocês. Sobre a aula, daí a professora vai fazer questões com perguntas sobre essa aula que a professora deu hoje, tá? Beijinhos, até a próxima!